Olá, queridos, tudo bem? Igor Moreira Pinto, escritor, blogueiro, youtuber, estudante de pedagogia. Eu acabei de gravar Cantos e Encantos, onde o que menos fiz foi cantar. Essa grande misturada que faço em meus canais, uma misturada edificante, onde abro meu coração, falo ao máximo, não mais do que 14 minutos, que é o que eu tenho direito no YouTube. Escritor, blogueiro, youtuber, estudante de pedagogia. Se não falei, se já falei, estou falando novamente. Com trabalhos na Amazon, na Caruá, na editora Prêmios e no Mercado Livre, né? Com os blogs A Turminha o Adolescer, As Profissões, O Caminhar Místico, O Propósito, A Águia, Arte e Literatura. Fui convidado pelo amigo Rogério Nogueira, cineasta, jornalista, escritor, a participar de um evento no Shopping Benfica, da exibição do filme Narradores da Fé, e talvez haja uma roda de perguntas ou de participações dos convidados. Eu estou muito feliz, ele participou do meu prefácio, digamos assim, teve participação no meu livrinho A Estrelinha e o Reloginho Clock. Eu estou meio enferrujado nessa condição de escritor. Estou mais participativo e presente na condição de youtuber, mas minha vida é assim, é esse atrapalho, é às vezes esse excesso de coisas e às vezes coisa nenhuma. Mas aí nos é permitido sonhar. E eu sonho em me formar em pedagogia. Pedagogia, o meio de campo mais uma vez está meio embolado. Responsabilidade nossa, nós temos que ter a autorresponsabilidade, que é até um livro de Paulo Vieira, da Febracis, que faz um trabalho honroso, excelente. E temos a IBC também, vários outros coaches e várias outras ferramentas. Temos profissionais os mais diversos que ajudam muitas pessoas. Fênix se propõe a ser uma dessas ferramentas, falando da psique, falando da psicologia, falando dos problemas, das situações, dos casos da vida real. Na vez passada falamos baseado em Augusto Cury, e agora vamos falar baseado em Robert Chianchik, psiquiatra, palestrante, escritor. Ele é um fenômeno, assim como muitos queridos do YouTube, né? Nós temos Pedro Calabres, Moja Cohen. Temos também os historiador Leandro Carnal, os filósofos Luiz Felipe Pondé, Mário Sérgio Cortella, Clóvis de Barros Filho. Temos tantos queridos que fazem um trabalho lindo, né? Nós temos a Sua Santidade Dalai Lama, Papa, tantos edificantes ainda vivos, né? Nós temos a condição da ciência, da filosofia, da religião, e todos esses caminhos nos levam a sanar os problemas existenciais os mais diversos. Eu já fui um sonhador, realizador, empreendedor, e de alguma maneira ainda sou. E em Robert Chianchik eu vi que a depressão pode estar associada à condição dos nossos neurotransmissores, ou pode estar até condicionada a um algo traumático, algo que aconteceu, uma perda do ente querido, uma perda de um emprego, um problema sintomático num dado momento, onde você teve a interpretação do que aconteceu como algo drástico, algo danoso, algo que te levou a se afundar em si próprio, né? Porém, um sonho é uma válvula propulsora que pode te tirar desse buraco, além do auxílio da religião em especial, e também da psicoterapia, psicanálise, psiquiatria. Você poderá sair disso, você poderá sair da depressão, da ansiedade, do síndrome do pânico e dos mais variados distúrbios, né? Temos os profissionais os mais competentes possível, e o alcance do sonho é a gente quem dita, né? Cada dia nós devemos ter pequenos sonhos. Aprendi num dos cânticos de Santa Clara e São Francisco de Assis para fazermos pequenas coisas e fazermos bem feito. E isso deve ser uma máxima em nossas vidas, né? Se a gente tentar abraçar o mundo com as pernas, isso será extremamente danoso e será praticamente impossível, né? Mas o impossível só é até que alguém o torne possível, né? E temos que ter essa garra, esse ímpeto
de transformar nossos sonhos em realidade, de conquistar os nossos objetivos e de dar o nosso melhor. A vida às vezes é como um eterno pesadelo. Isso é interpretativo, toda verdade absoluta é falsa, é uma grande burrice, é uma das minhas citações, eu que tenho cerca de 15 ou 20. Me orgulho dessa situação em que me encontro, essa confusão toda que faço. Isso me motiva muito a continuar a caminhar, a correr, como aquele que se explora para correr. Às vezes a gente precisa criar a autodificuldade, o autoprocesso para nos motivarmos. E existem vários são os mecanismos automotivacionais. Eu falei até mais ou menos nesse sentido no momento anterior. Bem, no antes, no durante e no depois da nossa caminhada, várias são as intempéries. Nós temos que estar preparados. O Senhor Jesus nos ensinou que cada dia com o seu mal. E aí eu digo assim, cada dia com o seu mal e cada dia com a sua história. E não sejamos ansiosos, né? A ânsia é a vontade que as coisas se deem no nosso tempo e a nosso contento. Mas isso nem sempre é possível. Às vezes nós temos que nos contentar com a primeira oportunidade que aparece ou com a primeira solução aparente, né? Eu tenho até uma nova citação que diz assim: buscando o supérfluo ou efêmero, encontramos a ilusão, e buscando o essencial, a essência, encontramos o abundante. E nessas condições nós vamos caminhando rumo a um sonho mais sólido, né? Porém, só sonhar não é o suficiente, né? Você precisa de uma ação proativa, onde você cria um plano de vida para, além do dia após dia, do acordar ao adormecer, criar o dia anterior para o dia subsequente e criar a semana e criar o mês e criar o ano e estabelecer um mapa mental de, além dessa condição diária, semanal, mensal e anual, uma projeção em cerca de 5 a 10 anos, onde é que você estaria, o que é que você estaria fazendo, como é que seria a sua vida. Eu conversei até com um profissional que é hipnólogo, psicanalista e reikiano, que falou que num dos momentos que ele hipnotizou seu paciente, fez uma regressão, a moça determinou o tempo em que ela, até quando ela viveria, que seria o de 85 anos, chegando até esse processo de hipnose, o seu falecimento, né? Eu nunca tive chance de passar por um processo desse e realmente não sei o quanto isso é eficaz, bom ou perigoso, né? A princípio, devemos ter muita responsabilidade ao mexer com a psique, com a mente ou com a condição do ser humano, né? Não devemos deixar a nossa mente ser invadida, devemos ter um filtro psicológico que filtre tudo aquilo que os nossos sentidos captam, né? Devemos ter também uma afinidade cada vez maior com a nossa condição extrasensorial, aonde devemos perceber, além do quente e do frio, e além do gosto, o doce e o amargo, né? Devemos perceber coisas que não estejam numa realidade tão tangível, tão palpável, né? E às vezes o sonho parece distante, mas o que é a distância de um ponto ao outro? É uma reta, né? Então, o que é a distância entre o que você sonha e o que você vai alcançar? Às vezes é força de vontade, às vezes é um passo mal dado que você dá. Se você tem 10 degraus, não adianta você querer ir do primeiro para o sétimo. Você deve ir o primeiro, o segundo, o terceiro e assim sucessivamente. Você também só deve se atribuir coisas às quais você esteja apto para fazer, fazendo aquilo que você tem mais afinidade e aquilo que seja dentro do teu orçamento financeiro, participando de palestras, de situações motivacionais, holísticas, né? Se submetendo à ciência, à filosofia, à religião, assistindo programas para desopilar
a mente e participando de grupos que possam te auxiliar, porque a união faz a força. E é o sonho que se sonha só, é apenas um sonho. E quando sonha-se junto, torna-se a realidade. É algo mais ou menos assim. Essa é a Fênix. E o meu celular, ele é legal, ele é bom, mas ele, entre aspas, ele é meio que de segunda mão, assim. Ele não é tão moderno assim. E eu tenho 7 canais, então esses canais passam a ter muitos vídeos e aí o celular emperra, e ultimamente tem emperrado bastante. E às vezes a nossa vida emperra. Na Umbanda nós chamamos isso de o abrir daquilo que queremos, da abertura de caminhos, né? E às vezes depende de nós mesmos, mas nós não podemos esquecer que nós somos apenas o co-criador de nossa realidade, que acima de nós existem muitos seres e muitas situações. Existe, por exemplo, o fenômeno da sincronicidade, que são as coisas acontecendo simultaneamente, às vezes interpretativamente ou não a nosso favor, ou até contra a nossa pessoa. Contra a nossa pessoa, esse não deve ser o pensamento, né? O obstáculo, ele também nos faz crescer. Aquilo que aparentemente é um algo contra, um algo negativo, um algo não bem-vindo, pode se tornar um grande aliado. O inimigo um dia pode se tornar um grande amigo, né? E amai os vossos inimigos, ensinou o Senhor Jesus. E agindo assim, dentro da Boa Nova, dentro dos Evangelhos, das verdades universais, sendo um profeta de si mesmo, onde eu vi até num livro bem legal de uma editora que traz um preço módico para seus trabalhos, você pode profetizar em nome do Senhor Jesus, dentro da religiosidade, dentro de uma condição mística, e o profetizar, no caso, seria você projetar. Você deve projetar sempre o melhor, vibrar no melhor, intencionar o melhor. E assim sendo, com certeza as nossas patologias, que muitas vezes são as mais diversas, vão se arrefecendo, vão sumindo, vão sendo postas de lado. E aí, além de nos superarmos, vamos poder ajudar o nosso semelhante a se superar também, né? Essa é uma das grandes dádivas da humanidade, a gente poder ser útil a nós mesmos, poder ser útil ao nosso semelhante, à natureza, aos animais, poder ser útil na luta contra o preconceito, em condições melhores, no assegurar de direitos e no cumprir de deveres, bem como numa condição e num elo ao nosso eu superior, ao nosso eu maior, na condição, na tríade espírito, mente e corpo. Bem, era mais ou menos isso que eu queria falar. Hoje eu falei bastante, foi uma das vezes que mais falei em A Fênix, que eram os canais que estavam faltando nessa sequência que eu quis dar. Eu não tenho dias certos para os meus canais, não tenho dias certos para quase nada em minha vida, né? Eu vivo um dia por vez, a cada noite, a cada manhã, a cada tarde, tentando me relacionar o melhor possível com as pessoas e tentando, na minha máxima, de tratar tudo e a todos com carinho, respeito e educação. Nem sempre aquilo que tentamos conseguimos, aliás, muitas vezes é o contrário, mas ao menos tentar, não podemos desistir. E tal fato que se comprove na vida de vocês. Sejam buscadores, sejam sonhadores, empreendedores, realizadores, tentem eternamente. Valeu, em A Fênix. Tchau.